Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Bem-vindos a mais uma emissão do Germano Campos Entrevista. Hoje tenho como convidado especial o ator Dinardo de Freitas, que integra o elenco do super êxito Rabo de Peixe da Netflix, na pele de um motorista que sofre horrores às mãos de um bando de narcotraficantes. Muito bem-vindo, Dinardo. Obrigado. Já lá vamos. Antes, quero falar da memória do ator Luís Aleluia, que nos deixou agora, e cujo desaparecimento e da forma como isso aconteceu deixou chocado o público e a comunidade artística. Perguntava-te, ser ator é andar permanentemente na corda bamba? Antes de mais, enviar condolências à família, claro, e a toda a comunidade artística. Infelizmente, existe uma precariedade ainda na vida dos artistas cá em Portugal. Eu estive quase 20 anos nos Estados Unidos, portanto estou praticamente a chegar ao mercado, no sentido que não estive cá longas temporadas, sempre que cá vim foi para trabalhar. Mas em comparação a outros países, eu acho que o artista não tem um apoio não só financeiro, mas também dentro da própria comunidade artística. É uma comunidade desunida? Eu acho que é horrível vir para cá agora. Eu que acabei de chegar a vir comentar, mas eu que estou no lado de fora acho que tenho uma perspectiva maior, e acho que sim, é uma comunidade que ainda está desunida, e infelizmente os amigos não são só para as ocasiões, é o que eu sinto. Eu raramente vou a festas, a estreias, etc., porque sim, é bom ser visto e é bom estar no sentido de poder fazer ligações profissionais, quanto mais não seja para a possibilidade de poder trabalhar, mas eu acho que muitas dessas relações não são verdadeiras, ou pelo menos não são. Portanto, são relações profissionais e ainda existe a ilusão, pelo menos aqui em Portugal, de que essas relações às vezes são verdadeiras, e são nestes momentos que nós vemos o quão alguém pode estar tão sozinho. E tão desesperado. Tu, tendo experiência norte-americana, é algo comum também uma pessoa a tentar contra a sua própria vida, ou é mais raro? É sempre tão delicado falar destas questões, porque nós não sabemos o que vem... Independentemente do motivo. Sim. Não sei. Acho que as pessoas, no modo geral, estão mais deprimidas. E isso tem que ver também muito com o social. Tem muito que ver com... Não sei se o fator internet também influencia os próprios atores. Eu dei por mim nisso agora, por exemplo, em Rabo de Peixe. De repente comecei a ter muitos seguidores. E dou por mim a ver que o número de seguidores começa a abrandar consoante o número de público que já viu a série. E dou por mim quase que viciado nesta coisa dos cliques, dos likes. E dos influencers, não é? Sim. E depois comecei a perceber-me aqui, já 2 semanas perigosas em que estava nesta coisa dos likes e das coisas, e agora vou começar a fazer vídeos e não sei o quê, e depois comecei a perceber-me que aquilo não era eu. Não era eu, porque não faz parte de mim. Eu gosto muito de trabalhar, gosto de estar com as pessoas, mas de uma forma honesta e sincera, e sei que o número dos followers e tudo isso depois influencia os números no sentido de escolha de elenco, mas quer dizer, nunca vou ser o protagonista e nunca vou ser... Como assim? Tu tens neste momento 43 anos. Sim. És produto mesmo dos anos 80, mesmo logo ali do princípio. Até agora, que se saiba, ainda não fizeste um papel de protagonista, o que não quer dizer que não o venhas a fazer daqui para o futuro. O que é que está a faltar e porquê é que tu dizes isso? Porque eu acho que existe papéis para determinado tipo de... Existe o leading man, o protagonista. Eu sou um ator de personagens, um character actor. Character, não é? Como dizem nos Estados Unidos e na Inglaterra. Exato. E sempre foi o meu percurso.
Eu, a ser protagonista de alguma coisa, terá de ser algo muito específico, ou que se enquadra dentro das minhas especificidades como ator. Físicas? Sobretudo físicas para novela, para televisão. No cinema talvez não tanto, mas será sempre muito pontual, porque, como sabemos, em Portugal o número de filmes que sai é muito limitado comparativamente ao mercado americano. Isso não tem, de facto, não tem qualquer tipo de comparação. Mas isso não será muito frustrante para um ator, sabendo à partida, ou até limitando a sua própria expansão artística, e nunca serei? Nunca digas nunca. Talvez, mas eu já tenho 43 anos. Não é que eu não acredito que o vá ser, talvez não o ambicione, porque eu gosto muito. Quando me chamam para trabalhar, eu estou ali para servir o propósito da história. E costumo dizer que eu faço qualquer coisa, nem que seja abrir uma porta. Se um João Botelho me ligar amanhã e dizer: Dinarte, eu não tenho nada para ti assim, mas olha, tenho ali uma coisa que atravessas só o quadro, mas aquela figura a atravessar o quadro é importante, eu faço. Agora, uma coisa que eu não gosto, que é outra coisa que eu tinha prometido a mim que não ia trazer este tipo de assunto, mas a verdade é que... Mas estás à vontade e estás com o coração aberto, e isso é que é importante. Obrigado. Não, a coisa das borlas, que é uma coisa que eu comecei a ver que acontece muito em Portugal, e é uma coisa que me frustra, eu fico frustrado um bocado. De repente, devido ao rabo de peixe, tenho recebido imensos telefonemas para fazer borlas. De que género? Sei lá, coisas do género: olha, Dinarte, estou-te a contactar, vou passar por cima da tua agência porque não te podemos pagar muito. Ou aquilo que marcas, publicidade, então, marcas grandes a me ligarem, a oferecerem caixas ridículos. Estamos a falar de multinacionais? Multinacionais. Ainda sim. Por cima? Sim. A oferecerem caixas ridículos, a quererem passar por cima das agências, exatamente para evitar. Eu entendo que há colegas desesperados por trabalho, e acredito que muitas vezes é muito mais fácil aceitar qualquer coisa por tudo e meia. Mas isso não desvaloriza automaticamente o vosso valor artístico e profissional? Sim, claro, Germano, desvaloriza. Ou seja, o ator em Portugal não tem empresário, não tem uma tabela. Isto é terrível. Eu nos Estados Unidos estou habituado a fazer algo com tabela, com preço de tabela, e recebo o meu dinheiro em casa já com os descontos todos da Segurança Social, etc., por cheque. Portanto, eu quando chego a Portugal, existe esta noção de que o ator, portanto, o pessoal técnico, por exemplo, em cinema, todas as sextas-feiras ou 2 em 2 semanas recebem o seu pagamento. Os atores são contactados para trabalhar de graça. Porque é cinema e faz muita novela e ele quer fazer algo diferente. Sim, existem projetos que eu confesso que acho que há um realizador que eu não conheço, que eu gostaria de trabalhar, ou um realizador que eu acho que está em estado em início de carreira e que precisa de ajuda. Existem situações pontuais que é feito de uma forma pensada. Agora, marcas que podem pagar preços que são praticados em Portugal na publicidade, então é uma vergonha. E posso dizer que eu fiz 14 anúncios para o Bank of America, e aquilo que eu recebi, consegui viver durante 3 anos nos Estados Unidos de uma forma, não digo confortável, mas consegui pagar a minha renda enquanto continuava à procura de trabalhos. Em Portugal, os cachês são 400, 500 euros por uma multinacional. Isto é uma vergonha absoluta e um desrespeito enorme, não só para os atores, como para a classe artística. E depois... Ela sujeita-se a tudo o que vier, todas as regras impostas por terceiros para arranjar trabalho? Os atores, infelizmente, não estamos protegidos. Os atores em Portugal não estão protegidos. Então voltamos à história dos atores, e infelizmente já
Soubemos de casos de atores que têm medo de perder dinheiro no final do mês ou de perder o emprego e que atentam contra a sua própria vida. A instabilidade é uma coisa real e isso faz mal à cabeça das pessoas e dos atores, que deviam estar preocupados em saber o texto, em representar, e não com estas, não digo minudências, mas coisas colaterais à própria vida profissional. Atenção, eu acho que não é só financeiro. Eu acho que o ator não se rege pelo dinheiro. O ator rege pela paixão. Para mim, representar é como respirar. Quando não o estou a fazer, estou a passar mal, estou em casa, estou a entrar em parafuso e depois as redes sociais não ajudam. Porque aquilo que se vê muitas vezes também não é real, que são colegas muito bem a passar férias, etc. E não nos podemos esquecer que muitas dessas férias também são patrocinadas. Portanto, muitas vezes esses próprios colegas também estão em situação de dificuldade. Isso tudo não faz parte do jogo? Agora, sim e não. Eu acho que não deveria, porque quando falamos de 1% para a cultura em Portugal... 1%? Meio por cento? Ou meio por cento. É pior ainda. É pior ainda. Eu acho isto ridículo, porque falamos de França, por exemplo, que tem, acho que 30% para a cultura. Além dos atores não terem trabalho suficiente em Portugal, não estarem protegidos por sindicatos como o SAG-AFTRA, como eu estou, ou o Equity em Londres, portanto, não... o que é que eu agora perdi-me na linha de pensamento? O facto de em Portugal não estar protegido socialmente, ao contrário do que acontece, por exemplo, em Inglaterra ou nos Estados Unidos. Sim, portanto... E isso estar a influenciar também em termos psicológicos alguns atores. É assim, temos o nosso Presidente da República, acredito, o Marcelo, que é realmente adepto das artes, etc. E temos aqui uma pessoa que está bem posicionada para nos dar visibilidade. Quando se fala ir para as ruas lutar por 1%, eu continuo a achar isto ridículo. Porquê não se luta pelos 30%? Vamos pedir 1% porquê? Porque temos aqui uma pessoa que está, que é defensora realmente das artes e que eu tenho um respeito imenso, mas porquê é que não se faz mais? Eu não consigo perceber. Não consigo perceber como é que tanto dinheiro vai para tanta coisa, mas os atores e digo a classe artística. Os argumentistas, por exemplo, já mais do que uma vez, os argumentistas, quando fazem greve, param tudo. Sim, param certeza. Os programas de televisão, porque tudo é argumento. Não é só as pessoas que escrevem os argumentos dos filmes, mas, por exemplo, os diálogos, os monólogos dos late night shows, sim. Que, se não escreverem, não há programa. Exato, e não teríamos forma de trabalhar. Porque essas pessoas imaginam, dão corpo, dão vida, dão voz a essas personagens e realmente eu acho que os atores têm uma visibilidade imediata na televisão, somos nós que damos a cara, mas por detrás do ator, para o sucesso daquele personagem, para o sucesso daquele produto, tem que existir a escrita, tem que existir a direção da arte. Tanta gente anónima que contribuiu. Muita gente anónima. É o caso, por exemplo, do Rabo de Peixe. Aquilo é uma verdadeira equipa. E, curiosamente, tu saíste da Madeira, mas estás a trabalhar nos Açores. Sim. Foi. Como é que isso aconteceu? Foi um convite completamente inesperado do Augusto Fraga. O realizador. O realizador. Eu estava cá em Lisboa, foi na altura da pandemia. Porque eu vivo nos Estados Unidos e não consegui encontrá-lo nas duas vezes que ele queria conversar comigo sobre um projeto de qual ele não poderia falar até que eu assinasse um acordo. E era este. Portanto, eu entretanto regressei para os Estados Unidos porque estou a fazer o Columbia College Chicago, fiz uma pausa agora, e apresentou-me o Rabo de Peixe. E eu perguntei-lhe, mas como é que tu vieste ter a mim? Como é que tu me encontraste?
Ele disse-me: Dinarte, eu vi-te algures num projeto e sabia que tu eras a pessoa ideal para isto. Claro que tive que fazer casting depois, porque os nomes têm que ser todos aprovados pela Netflix. Todos nós passamos depois pelo processo do casting, mas foi assim a primeira vez que um ilhéu da Madeira reencontra um ilhéu também açoriano. Fala-me do teu personagem, como é que ele te foi apresentado? O Zé do Frango é, se não dos personagens, é o personagem da minha vida, digamos. Eu acho que me tive a preparar a vida toda, e todas as minhas experiências nos Estados Unidos também serviram um pouco para trazer Desaguaram ali. Desaguaram todas ali, todas as minhas emoções, todas as minhas experiências de vida, tudo. E então, mas surgi de uma forma caricata, porque o Augusto disse-me: Dinarte, vais ler o guião, ou os guiões, e eu por acaso li-os todos, e ele disse-me: Dinarte, diz-me tu, quem é que tu achas que é o teu personagem, diz-me. E eu achava que ia ser o padre o Miguel Damião, que fez muito bem, e pronto. E eu pensava que ia ser o padre. Não sabias? Tu leste todos os personagens? Sim. Li todos os personagens, não fazia a mínima ideia, e este desafio que ele me colocou, pensei, bem, de todos estes personagens eu acho que me identifico mais com o padre. E claro que não, era o Zé do Frango. E quando ele me disse que ia a ser o Zé do Frango, a minha primeira impressão é que eu não tenho capacidade para fazer um personagem destes. É um personagem completamente extraordinário em todos os níveis, porque tem um arco de personagem que é muito intenso, que vai do 0 ao 100. Sobretudo se tiver o Albano Jerónimo ao lado. E ainda por cima com o Albano Jerónimo, que eu ainda não tinha a noção do caso, mas que digo desde já é dos seres mais bondosos, dos colegas mais maravilhosos com quem eu já trabalhei. É um gigante com um coração de ouro. É um gigante que no fundo é um ursinho como pessoa, porque nos acarinha, nos dá afeto. Mas dá afeto fora do cenário. Fora do cenário, atenção. Porque à frente das câmaras... Ele é um monstro consagrado, é um mestre. A equipa chama-o o mestre. Mas o nosso processo de trabalho, o processo de trabalho do Albano é muito interessante e não sei, a nossa relação durante a feitura, se podemos dizer, foi sempre de distância. Sempre de uma forma profissional, amável, mas sempre de uma forma distante durante o processo, porque eu próprio venho do Lee Strasberg, o método, não é? E a minha forma de trabalhar também é sempre de tentar corresponder àquilo que o personagem experiencia. Só um parênteses. Este Lee Strasberg é talvez a instituição americana mais famosa em termos de formação de atores, de onde saíram, nomeadamente, o Marlon Brando e o James Dean. Sim, fecha parênteses. Sim, entre outros. Sim, e o Dinarte Freitas também. Obrigado. E tenho vários outros colegas também que lá estudaram depois, e pronto, mas foi uma escola que me ajudou a partir do meu interior para o exterior. Eu era um ator que partia do exterior para o interior. O que é isso? Um exemplo que eu posso dar. Eu colocava um par de sapatos e automaticamente a minha atitude física ditava o meu trabalho como ator. E depois que eu saí do Lee Strasberg, o meu trabalho parte das minhas memórias pessoais, e isso depois alimenta os personagens que eu faço. Tento sempre encontrar paralelos da minha vida pessoal, e às vezes existem personagens que não se pode fazer isso, e há personagens que têm que partir de outras formas. Este personagem, por exemplo, faz cocaína
não é? Eu nunca fiz cocaína na vida, não faço a mínima ideia do que é a experiência de fazer cocaína, mas no Lee Strasberg existe vários métodos em que tentamos encontrar momentos das nossas experiências para chegar ao resultado final. E tive que fazer muita pesquisa também. Mas eu, quando digo que é o personagem da minha vida, é porque exigiu de mim tudo aquilo que eu tinha no interior, todas as minhas reservas de energia, de emoções, de memórias, para trazer o Zé do Frango. E agora, uma das sequências talvez a mais dramática de todas é quando tu entras para um daqueles fornos da terra, onde fazem o cozido. Como é que isso foi feito? Isso foi preparado? Esse buraco existe mesmo? É encenado ou não? O departamento de arte e dos cenários, etc., foram fantásticos. Aquilo foi construído tudo no local. Mesmo ao lado dessas mesmas... Porque existe, relativamente perto, na Ilha de São Miguel, existem essas fornas. Sim, foi na caldeira. Filmámos lá embaixo na caldeira e tudo aquilo foi construído lá. Para mim, a dificuldade de se filmar lá foi o cheiro a enxofre. Porque o tampão fechava e havia um cuidado imenso em me retirar muito rapidamente do buraco, e apenas se fechava quando era mesmo para filmar, mas o enxofre foi das sensações. São daquelas coisas quase que não dá para representar. São daquelas vivências que e tentamos fazer sempre tudo muito à primeira. Que foi isso nesse dia foi muito especial, porque começou a chover. Não era suposto chover. Mas foi tão realista e tão real que decidimos continuar. E eu e o Albano, o David Medeiros e a malta que esteve ali, o que nós tentamos fazer foi vamos tentar dar o máximo para fazer isto à primeira. Ao primeiro take, segundo take já tínhamos. Exatamente, não só para manter o nível emotivo dos personagens, que era muito importante, mas também para tentarmos terminar as filmagens e ter toda a gente em casa, para fugirmos ao enxofre, à chuva, ao frio, e existia uma camaradagem muito grande. E uma caracterização muito importante também, não é? Sim. Aquelas marcas na cara que tu tens, obviamente passaste antes pela trabalho maravilhoso do Júlio Alves e da Joana Machado, que eram os meus compinchas, porque eram 2 horas de trabalho, chegávamos sempre mais cedo. E o que é maravilhoso neste tipo de trabalho é a quantidade a forma como nos aproximamos das pessoas de uma forma muito, muito rápida, muito especial e que marca muito, especialmente neste projeto. Tivemos um cuidado imenso com a segurança, acima de tudo, a segurança dos atores. Éramos muito acarinhados, no sentido de que o guarda-roupa sempre nos trazia os robes, ou então na chuva, ou no vento. Portanto, tínhamos essa proteção, não é? Essa proteção dos colegas que estão a trabalhar connosco na parte de trás, as pessoas que não são vistas. Os invisíveis da história, não é? Sim. E agora a segunda temporada, o que é que tu podes dizer? Ou estás proibido? Eu não sei muito sobre a segunda temporada, além daquilo que todos nós sabemos. Que é nada. Apenas que o sucesso foi tão incrível que a Netflix decidiu renovar a série para uma segunda temporada. O que sabemos é que aqueles que ficaram na história vão continuar. Que é o teu caso? Ou não é? Spoiler alert. Ok. Não se pode dizer. Os quantos que foram desta para melhor, não é? Exatamente. Mas o processo da escrita é um processo fascinante. Atenção. Também há o flashback, também podem voltar. Exatamente. Os rewinds. Há 3 anos atrás, por exemplo, não é? Pronto. E voltam os personagens. E quem sabe um spin-off também
que se possa fazer de determinados personagens, porque não? Um spin-off de Rabo de Peixe na Madeira, por exemplo. Claro, é assim, para quem viu a série, quem tem acesso à Netflix, que é, nunca esqueçamos, uma plataforma fechada e paga, portanto, parte do princípio que muita gente viu, mas que outras tantas não tiveram essa oportunidade ainda. No final, pelo menos 2 dos personagens centrais vão a caminho da América, que é o grande sonho de qualquer ilhéu. Agora, o que é que aconteceu dali para a frente, nós não sabemos. Portanto, é uma incógnita. Talvez em 2024 consigamos obter a resposta se a série daqui até lá for produzida e apresentada. Para além desses convites, infelizmente à borla, o que é que tu sentiste desde que a série estreou até agora que te beneficiou em termos de trabalho? Eu atribuo o mérito completo ao Augusto Fraga e à Patrícia Sequeira, não nos podemos esquecer, que também é realizadora de série, uma pessoa maravilhosa. Fez o nomeado e de filmes? Fez o Bem Bom? Da Santa Rita Filmes, que fez o Bem Bom, a Prax, e com quem eu trabalhei agora numa série Erro 404, que há de sair talvez para o ano. Mas eu atribuo ao Augusto Fraga finalmente a oportunidade de eu ser visto pela comunidade toda de Portugal ao mesmo tempo. Mas eras invisível até agora? Senti-me sempre algo invisível, mas não atribuo isso às pessoas. Atribuo ao fato de estar nos Estados Unidos e ao fato de eu ser um character actor, um personagem um ator de personagens, ou seja, eu desapareço muito. Mas atenção, não é só a questão de desaparecer. Eu acredito que isto é outra parte de Portugal que eu acho terrível, que é há pessoas que veem os trabalhos uns dos outros e há pessoas que preferem não ver, ou então não existe a possibilidade de todos verem os trabalhos uns dos outros ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, fiz o Índice Médio de Felicidade do Joaquim Leitão e tivemos só 4.000 espectadores. Estamos a falar há cerca de 5 anos, 6 anos. Sim, 2017. Sensivelmente. Sim, mas depois fiz a Canção de Lisboa, que teve, acredito, quase 240.000 espectadores. Mas a verdade é que nós não vemos os trabalhos uns dos outros. Eu confesso que muitas vezes, por falta de tempo, não consigo ver os trabalhos dos colegas. Quando assisto aos filmes da Academia, aí sim, tento assistir a tudo aquilo que... Da Academia Portuguesa de Cinema. Sim. Ou então, pronto, também existe o RTP Play, que agora podemos regressar e ver. Portanto, eu estou a tentar keep up, como diz o americano. Mas a verdade é que as pessoas não sabem, no fundo, veem-me, mas não sabem quem eu sou. Não... Se eu disser Dinarte Freitas, as pessoas não me identificam com nada? Tirando agora o Rabo de Peixe, obviamente. Identifica-o com o Dinarte Branco, muitas vezes. que é o outro Dinarte e é o outro grande ator, tal como tu. Um querido amigo, um grande ator, que inclusivamente recebe muitos telefonemas de parabéns, inclusivamente... E ele agradece. Inclusivamente quando fiz o 23 Purgatório do Joaquim Leitão, e alguém o congratulou pelo trabalho. E atenção, o Dinarte Branco também está em Rabo de Peixe. Está a fazer um papel pequenino. Mas ele é gigante. E é fundamental para o desenrolar da história. Aí é que está. Como é que um grande ator consegue se entregar a um papel de forma a ajudar a Daniela Roy também lá está. E a Daniela Roy também lá está. Aí é que está. A capacidade de um ator, por maior que seja, por maior nome que tenha, de conseguir servir a história. Isto é falar de uma pessoa sem egos. A Daniela Roy não tem egos. O Dinarte Branco não tem egos. Existem muitos egos nesta indústria. E existem pessoas insuportáveis de se trabalhar. E existem pessoas com quem eu não quero trabalhar. Portugueses ou portugueses e americanos? Portugueses. E aí então, infelizmente, não posso dar nomes porque acho que é de mau tom. Mas eu acho que em Portugal devia-se começar a dar nomes às coisas, às pessoas que nos fazem mal, às pessoas que fazem mal aos outros. Isto é um meio muito mesquinho, ou seja, e tu ainda por cima, estando há 20 anos ou mais
nos Estados Unidos, tens uma perspectiva de quem está realmente de fora para dentro. Eu acho que nunca mais trabalho em Portugal depois desta entrevista, Germano. Não, para já não é verdade, porque vais fazer a segunda temporada do Rabo de Peixe. Sim, não, mas é um meio difícil, é um meio altamente competitivo e não sei porquê. Talvez é assim, também não posso dizer que nos Estados Unidos também não é, atenção, talvez seja de uma forma maior ou em maior escala. Eu também tive situações muito terríveis em sets de filmes. Por exemplo, no Stranger Things? Não, no Stranger Things. Não, é um exemplo. É um exemplo, mas tive cenas com colegas em que literalmente pararam-me as cenas porque sentiram que eu estava a roubar a cena, digamos. E situações em que me pararam a cena e me dirigiram, atores a me dirigir e muitas vezes com realizadores que não podem dizer nada porque a estrela consegue ser maior. E foi mal criada contigo, essa estrela? Não mal criada. Não, foi talvez não mal criada, talvez não seja o adjetivo. Foi exatamente, foi muito incisivo, digamos assim, desagradável. Não, é mesmo parar a cena. Só o diretor é que pode dizer corta. É grave quando tu tens um ator que para a cena e que para uma equipe inteira para dirigir um ator. Mas aí se calhar não acontece em Portugal. Espero que não. Já fizeste vários filmes e nunca passaste por essa experiência. Cá em Portugal não. Estás a ver? Ou seja, nem tudo é mau. Não, nem tudo é mau. Atenção, por isso é que eu digo, eu estou a falar de Portugal, mas estas coisas também acontecem lá fora, a uma escala maior. Lá fora tem situações em que chegas a um set e que supostamente não podes olhar para os olhos de um ator. Isto quando eu fazia figuração em Hollywood. Chegávamos ao set e diziam, vocês estão aqui para servir este projeto, mas não olhem para os olhos do ator. Isto já aconteceu. E muito menos pedir autógrafos ou fazer selfies. Sim, mas isso é compreensível, porque estamos ali todos para trabalhar e temos que entender que um ator, isso é uma coisa que em Portugal eu costumo dizer, estamos aqui todos para servir uma função. Estamos todos ao mesmo nível, somos todos artistas, mas cada um dentro da sua função. No outro dia fiz um papel, alguém me veio buscar o carro e dizia-me: eu acho demasiado esta coisa dos atores, precisam de ser paparicados e não sei o quê. E eu aí tive que fazer um break, tive que parar e disse: não é uma questão de ser paparicados. Temos de ter em atenção que cada um de nós temos uma função. Eu nos Estados Unidos fui mexer numa cadeira e uma pessoa chegou-se ao pé de mim e disse: tu não podes mexer nesta cadeira porque tu estás a tirar o meu trabalho, estás-me a tirar a minha função. E nós aqui acabamos muitas vezes por tirar a função à outra pessoa. Não é que eu... Quase que involuntariamente. Quase que involuntariamente. Às vezes fazemos de uma forma para ajudar, mas devemos sempre perguntar: olha, posso levar isto? Posso? Imaginemos que um ator se magoa a transportar um equipamento. E eu muitas vezes levo sacos de areia e tal, mas pergunto sempre: olha, posso levar este saco de areia? Em Portugal não é porque é o nacional porreirismo, percebes? As pessoas voluntariamente oferecem-se para fazer. Mas é importante, e isso é muito... Depois há lá os sindicatos, os sindicatos não deixam. Tu estás a roubar o lugar àquele funcionário. Sim, porque começas a tirar a função àquela pessoa, e não só. E se o ator se magoa? E se de repente eu dou uma topada no pé, como eu dei no outro dia na cama lá em casa, e ainda bem que eu só filmava 3 dias, porque eu literalmente não conseguia andar. Portanto, existe essa necessidade de se proteger o ator. Quando se protege um ator com o robe, quando vai almoçar ou jantar, estamos a proteger o trabalho da pessoa que está a fazer o guarda-roupa. Há a malta que diz: não é preciso, está tudo bem. De repente uma nódoa na camisa. Mas não há 2 camisas, só há uma.
Portanto, nós já estamos... E isso faz toda a diferença. Eu vou-te fazer uma pergunta que é a seguinte: o que é qual é a principal diferença ou as diferenças centrais entre trabalhar nos Estados Unidos e em Portugal? Mas antes quero fazer um preâmbulo. Aqui há uns anos lembro-me que a Maria Elisa, uma jornalista da RTP, agora reformada, entrevistou o António Fagundes, não sei se conhece, Sim, grande claro. ator brasileiro, grande ator brasileiro. E ela dizia, comparativamente ao Paul Newman, que na altura ele ainda estava vivo, qual é a diferença entre o Paul Newman e o António Fagundes? Vocês são anos bons, trabalham tão bem, não sei o quê. E o António Fagundes vira-se para ela, a diferença é $1 milhão. Exatamente. Tem tudo que ver com a capacidade financeira da indústria em si, que infelizmente em Portugal nós ainda não conseguimos atingir esses patamares. E a grande máquina do marketing que existe por detrás desta coisa de lançar uma estrela. E posso dizer até, isto em Portugal, e nós vemos isso, quando tu tens por detrás uma máquina, e essa máquina vai-se construindo com um tipo de público de sucesso que um ator vai tendo. Em que certas marcas vão se associando ao ator, ou certas pessoas vão se associando ao ator, mas isso é um caminho natural. O Nescafé e o George Clooney, por exemplo? Por exemplo. E também, atenção, nos Estados Unidos existe um sistema de agências que em Portugal nós não temos, que é... as 3 ou 4 ou 5 grandes agências dos Estados Unidos fazem uma coisa que é agenciar atores, escritores, realizadores, músicos, etc., como a CAA e a UTA, United Talent, a Creative Arts Talent. Tivemos o exemplo da Daniela Melchior. Daniela Melchior, além de ser muito querida e muito talentosa, e uma colega querida, conseguiu captar a atenção através de um casting meritório com o James Gunn, e conseguiu captar a atenção deste realizador, e que depois consegue entrar na CAA, na Creative Artists. Ou seja, ela num espaço de 1 ano ou 2 já entrou em quase 5 blockbusters ou uma coisa assim. O último dos quais é o Velocidade Furiosa número 10, não é? Exatamente. E como é que isso acontece? A agência diz assim, portanto, o nosso escritor, o nosso realizador vai fazer este filme e vamos buscar então a Daniela Melchior como a atriz principal e mais 20 atores para complementar todo o elenco. Depois aquilo é downscale. Portanto, ela é uma ilusão. Quantas pessoas vão para LA, como eu fui? Aquilo é uma ilusão. Porquê? Porque chegamos lá, as pessoas para aquele filme já estão selecionadas através daquele pack, e depois todos aqueles one-liners, as pessoas que vão ali dizer uma fala, uma palavra, aquilo vai depois trickling down naquelas agências menores. E muitas vezes essas agências têm uma relação muito, muito boa com aquele diretor de casting, e aquele diretor de casting tem uma relação muito boa com aquele produtor. Portanto, isto para não desanimar a malta que quer ir para ela. Exatamente, há muita gente nova que tenta o seu, perfeitamente legítimo, o seu lugar ao sol, no sol da Califórnia. Sim. Curiosamente, foi o teu caso. E foste para os Estados Unidos com 22 anos. Sim. Muito rapidamente, com que ilusões é que ias para lá? Eu desde os 6 anos que eu queria ser um ator nos Estados Unidos da América. Eu queria viver nos Estados Unidos. Sentia-me mais americano, porque Tens dupla nacionalidade. Tenho dupla nacionalidade. E cresci a ver os filmes com o meu pai. E então a vontade era interior, sempre foi, de ir para os Estados Unidos. Por isso é que eu lá estou ainda. Mas a vontade também era de trabalhar como ator. E eu comecei, fiz teatro e cursei no Teatro Experimental do Funchal, fiz 4 anos de curso como ator, mas a vontade era mesmo ir para os Estados Unidos, e então acabei indo para o Dali Strasberg e acabei por permanecer lá. Mas essa vontade sempre foi uma paixão muito antiga.
Agora, claro que as experiências, aquilo que eu fui aprendendo durante os anos, foi no fundo a pensar como um produtor. Porque o que é que acontece? Demorou muito tempo até eu perceber-me que não tem muito a ver com... o talento é importante, mas tem a ver muitas vezes com os produtores que estão à procura do talento barato. Perpetua-se um bocado. E então o que é que eu percebi em LA? Em LA eu estava a conseguir fazer imensos anúncios de televisão, mas percebi que se eu fosse para Atlanta é um right to work state, ou seja... É onde está a sede da CNN? Também. E é onde se fazem todos os filmes da Marvel, tudo o que é a Spider-Man, Walking Dead também, o Ozark, e comecei a perceber-me que quando lá cheguei, consegui logo um agente maravilhoso, a agência top de Atlanta, e comecei logo a fazer castings para filmes e séries, e eu tive 7 anos em LA a tentar, nunca consegui um agente de cinema ou televisão, fazia anúncios, e não conseguia trabalhar e não conseguia perceber. E então percebi nessa estrutura os atores já estão selecionados, depois em Atlanta vamos buscar os atores que fazem os papéis secundários. E pronto, acabei por fazer o The Gifted para a Fox. Fui um super-herói da Marvel, fiz um filme em New Orleans, fiz uma participação numa série com o pai da Miley Cyrus, a Still the King. E agora, a minha agência é considerada a número 1 daquela localidade. Ou seja, eu entrei na CAA de Atlanta, não a CAA, mas People Store, que é a minha agência, e entrei nessa agência que tem capacidade de ter acesso aos grandes castings ou aos grandes personagens que têm que ser preenchidos dessas Isso entrar na mentalidade e na forma de trabalhar americana, que nada tem a ver com a portuguesa ou a europeia, foi talvez das coisas mais difíceis que enfrentaste, ou não? Não, porque eu sempre gostei muito de falar inglês, eu sempre gostei muito da dinâmica dos americanos, e confesso que me sentia sempre mais americano do que português. Não só na facilidade de expressão de emoções que o inglês permite, sempre achei o português muito estranho. O ter que dizer as palavras de uma forma que se perceba muito bem. E a televisão portuguesa sempre foi um pouco dessa forma. O mumbling, não é? Com o Marlon Brando, na altura foi um escândalo porque não se falava daquela maneira. E em Portugal, e eu entendo que seja às vezes difícil perceber uma palavra ou outra. Agora fala-se muito rápido de peixe também, porque não se fala... Isso é mais por causa do sotaque, talvez, em algumas situações. Sim, mas existe uma diferença na forma como se consegue fazer uma cena em inglês e como se consegue fazer uma cena em português. A mesma cena. A mesma cena, sim. Olha, e então, qual é a grande diferença que tu notaste entre Portugal, onde já trabalhaste também, e os Estados Unidos? A grande diferença em que sentido? Na representação? Sim. Não estamos a falar financeiramente, o tal $1 milhão. Na representação, por exemplo, eu acho que durante muito tempo as pessoas não percebiam o que é que eu fazia. Vou-te dar um exemplo. Fiz um filme chamado Imagens Proibidas, do Hugo Diogo, em que eu estava a fazer a cena. Não é que o Hugo Diogo não tenha... foi ele que me convidou para fazer o filme, obviamente. Mas o trabalho que eu estava a fazer naquela cena estava a destoar muito do trabalho que os colegas estavam a fazer. Eu falo do Elmano Sancho, Alba Batista, Bruna Quintas. Estava a destoar imenso. Eu não estava a perceber o que é que eu estava a fazer. E o Tony Costa, que é um cinematógrafo maravilhoso, virou-se para o Hugo e disse: Hugo, a colocação da câmara para este ator não pode ser esta. Ele aproximou a câmara do meu rosto e toda a cena foi feita num médio plano
porque o Tony Costa teve essa sensibilidade. Não estou a dizer que o Hugo não teve essa sensibilidade. Teve uma outra visão. Tinha uma outra visão. Mas o Tony Costa percebeu que todo o meu trabalho estava a ser feito a partir dos meus olhos. Estava a ser feito a partir daquilo que eu não estava a dizer ou não estava a fazer. E então eu durante muito tempo em Portugal senti que muitas pessoas não entendiam, não compreendiam o meu tipo de trabalho, de onde é que eu partia, porque não é tão exterior, é muito mais interior. E Rabo de Peixe e Augusto Fraga é a pessoa que finalmente vem e percebeu isso, que vem me entregar um papel onde finalmente eu consigo mostrar a toda a gente ao mesmo tempo, e falo mesmo daqueles que dizem que não viram e que viram, desde produtores, realizadores, críticos, atores, que finalmente que têm uma percepção do que é afinal o meu trabalho. Eu acredito que pronto, as pessoas certas, tanto é que eu digo que daqui a 2 anos vou estar a viver na Madeira, e as pessoas que realmente quiserem trabalhar comigo e que querem aquele tipo de trabalho, vêm ter comigo, porque é outra particularidade. Eu sou da Madeira, tenho lá toda a minha família. Os meus colegas cá têm a sorte e a felicidade de irem almoçar, jantar com a mãe, com o pai, com o primo. Tenho colegas que vivem fora, no Porto, mas têm essa capacidade de entrar no comboio e vir para Lisboa. Eu tenho que ir para a Madeira para poder estar com a minha mãe. Foram muitos natais que eu perdi, muitos funerais que eu falhei, muitas memórias que eu não tenho. E eu finalmente cheguei a um ponto em que disse, chega. Eu, no máximo daqui a 1 ano, estou a viver na Madeira. Acho que a Lúcia Muniz até faz isso, vive nos Açores. E quem realmente quiser trabalhar comigo, continua a fazer castings, self-tapes, aqui para Lisboa, para os Estados Unidos, continuo. Tenho a minha equipa, continuo. Mas eu quero viver na Madeira, estar a passar tempo de qualidade com os meus pais, com a minha família, quiçá fazer teatro na Madeira, fazer filmes, e convido aos meus colegas e todas as pessoas que queiram vir à Madeira fazer coisas comigo, que eu estou disponível. Só não faço pro bono, por amor de Deus. Tenho todo o gosto em ajudar um colega ator, um colega realizador que está a começar, que precisa de um nome, mas vamos respeitar os atores. Dinardo Freitas, muito obrigado por esta conversa tão importante, e eu acredito que a partir de agora, graças sobretudo ao Rabo de Peixe, vais passar a ser muito mais conhecido, muito mais requisitado, e quem sabe podes vir até a ser nomeado para um Oscar de melhor ator secundário, nunca se sabe. E é uma honra para mim ser entrevistado por ti. Oh, por amor de Deus, pá, isso era outra conversa. E aí pagavas. Um grande abraço e obrigado. Até à próxima.